Hoje falaremos as regras do Death Note. Aqui você saberá tudo o que tem para saber sobre o livro da morte. Se inscreva e deixe seu like e bora pro vídeo. Regra primordial: morte ao teu nome escrito. O Death Note é uma ferramenta poderosa que garante a morte de qualquer humano cujo nome seja escrito em suas páginas. Esta é a regra fundamental que dá início ao funcionamento do caderno. Sem o nome da vítima escrito, o Death Note não tem efeito sobre ela. E identificação visual necessária. Além do nome, é essencial que o portador do Death Note tenha em mente o rosto da vítima enquanto escreve seu nome. Isso significa que apenas conhecer o nome não é suficiente para que a morte ocorra. É necessário visualizar o rosto da pessoa. Desta forma, pessoas que compartilham o mesmo nome não serão afetadas, ou seja, não basta apenas saber o nome da pessoa que deseja matar. Detalhamento da morte em tempo limitado. Ao escrever o nome da vítima, o portador tem 40 segundos para especificar a causa da morte. Se falhar em fazer isso dentro do prazo, a vítima morrerá de parada cardíaca. Após a causa, há mais 6 minutos e 40 segundos para detalhar os eventos que levarão à morte. Explicar os detalhes da pessoa escolhida para morrer, como o modo, hora, local e etc. Alterações nos detalhes da morte. Após especificar a causa da morte, o portador do caderno tem 6 minutos e 40 segundos para detalhar todo o cenário que causará a morte. Qualquer tipo de mudança sobre os detalhes da morte também deverá ser feita dentro deste limite de tempo. Para isso, basta riscar o que foi escrito com 2 linhas retas e definir uma nova causa. No entanto, mesmo alterando a causa da morte, este nunca poderá ser evitado a partir do momento em que o nome da vítima estiver escrito no caderno. Propriedade do Death Note. Após tocar no solo do mundo humano, o Death Note se torna propriedade desse mundo. A primeira pessoa a tocá-lo após sua chegada se torna o novo proprietário. Explicando melhor, um humano não pode tomar um Death Note que não tenha mantido contato com o seu mundo. A primeira pessoa que tocar o Death Note logo após este chegar ao mundo dos humanos será automaticamente o seu novo proprietário. Comunicação com Shinigami. Cada Death Note é associado a um deus da morte específico. Assim, caso um humano se torne dono de um caderno, este deverá ser capaz de se comunicar com o Shinigami, que anteriormente possuía o artefato. O destino dos usuários do Death Note. O humano que utilizar o caderno não poderá ir para o céu nem para o inferno. O destino das pessoas que usam o Death Note é o Mu, ou seja, o vazio. Esta revelação foi feita por Ryuki para Light. Transferência de posse. Mesmo não sendo proprietário do caderno, qualquer humano que toque poderá ver e ouvir o Shinigami, que segue o humano atual proprietário do caderno. Um exemplo disso foi quando alguns membros da Força Tarefa japonesa e o próprio L tocaram no Death Note, que estava sob a posse de Kyosuke Higuchi, conhecido como Yotsuba Kira, ou Terceiro Kira. A partir daquele momento, foram capazes de ver e ouvir o Shinigami Ren, que estava acompanhando o atual proprietário do caderno na época. Outras situações semelhantes acontecem ao longo da série, quando a equipe de Melo conhece o Shinigami Sidou, que veio ao mundo dos humanos para recuperar seu Death Note. A pessoa em posse do caderno será seguida por um Shinigami até morrer. Esse Shinigami deve escrever o nome da pessoa em seu próprio caderno, caso tenha mais de um, na hora de sua morte. Olhos de Shinigami. O humano com posse do Death Note pode obter os olhos de Shinigami, e com esse poder o humano poderá ver nomes e expectativas de vida de outros humanos apenas os observando. Sem dúvida que os olhos de Shinigami é um poder bastante útil para quem está sob a posse do Death Note e deseja usá-lo com mais liberdade. No entanto, para tudo há um preço. Para que o acordo dos olhos seja feito, o humano proprietário do caderno deve sacrificar metade da sua expectativa de vida, oferecendo ao Shinigami. No entanto, caso perca a propriedade do Death Note, a pessoa que fez o acordo dos olhos não volta a recuperar o tempo de vida, mas deixa de ter o poder recebido pelo Shinigami. Limitações de causas de morte. A causa de morte deve ser fisicamente possível em todos os sentidos. Por exemplo, escrever que uma determinada pessoa morrerá atropelada por um ônibus na Lua, dentro das próximas 2 horas. Obviamente que seria impossível isso acontecer, muito menos em tão pouco tempo. Quando há inconsistências na causa da morte especificada, então a vítima simplesmente morrerá de um ataque cardíaco. Uma página extraída do Death Note, ou mesmo um fragmento da página, mantém todas as funcionalidades do caderno.
Bem, dando mais alguns extras, a causa e os detalhes da morte podem ser inscritos antes do nome. O proprietário tem 19 dias conforme o calendário humano para colocar o nome em frente à causa descrita. Se pôr um nome após este período, a vítima morrerá de um ataque cardíaco. A causa anteriormente especificada será anulada, mesmo não tendo a posse. Qualquer humano pode escrever no caderno e causar o mesmo efeito. Kira explorou essa regra muitas vezes ao longo da série. Por exemplo, mesmo ainda sendo dono do caderno, Light o emprestou para Kiyomi Takada, sua ex-namorada. Takada era jornalista e com a ajuda de Teru Mikami, o X-Kira se tornou a porta-voz do serial killer na mídia. O Death Note não surte efeito com aqueles com menos de 780 dias de idade, ou seja, não adianta tentar matar uma criança com menos de 2 anos de vida, pois o Death Note não surte efeito, ainda bem. Prioridade e validade das mortes. Se o nome de uma pessoa foi escrito em 2 ou mais Death Notes, a prioridade será dada àquele que foi escrito primeiro, independentemente do horário estipulado para sua morte. Se o nome de uma mesma pessoa foi escrito em 2 ou mais Death Notes com uma diferença de 0,06 segundos, essas descrições serão consideradas simultâneas, invalidando ambas. Assim, a pessoa que teve seu nome escrito no caderno não morrerá. Uma causa de morte só pode se estender em um período de até 23 dias, ou seja, o dono do Death Note tem apenas esse período de tempo para manipular a vida da pessoa que vai morrer. Um detalhe interessante é que só pode existir 6 Death Notes simultaneamente no mundo humano. Neste caso, se o 7º Death Note existir no mundo dos humanos, este será um simples caderno comum. O caderno extra apenas começará a surtir efeito caso um dos 6 seja destruído. Assim, de acordo com esta lógica, um ser humano pode chegar a ser proprietário de até 6 Death Notes diferentes. O caderno pode ser emprestado ou alugado sem haver a troca de posse. Regras falsas criadas por Ryuki. Seguindo o plano criado por Light, Ryuki escreveu 2 regras falsas na capa do Death Note, que acabaria por ser descoberto por L. A intenção era confundir os investigadores e evitar que as suspeitas sobre ele aumentassem. Regra número 1. Quando Death Note for destruído, todos aqueles que tocaram no caderno morrerão. Todos da equipe de investigação tocaram no caderno do Death Note, então com esta regra, Light garante que ninguém vai destruir o seu caderno. Regra número 2. Se o dono do Death Note não escrever nomes no caderno por 3 dias, ele morrerá. Com esta regra, Light prova que não seria o Kira, pois esteve preso por meses sob a vigilância de L. Assim, de acordo com o raciocínio desenvolvido a partir dessa regra, se Light fosse o Kira, não teria aguentado com vida as 2 primeiras semanas no cativeiro em que esteve mantido. Bem, muito obrigado por ter chegado até aqui. Essas foram as regras do Death Note. Se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo.